Ei, bem-vindo ao novo vídeo! No coração da Europa, aninhados entre as sombras da sua rica história e patrimônio cultural, encontram-se descobertas que até os indivíduos mais pragmáticos consideram arrepiantes. Ao longo da história, numerosas civilizações enigmáticas habitaram o continente. Tem sido atormentado por doenças, fenômenos e até os cientistas ficam impressionados com o que foi descoberto. Hoje apresentamos 20 descobertas da Europa que assustam os cientistas. Eu sou o Monkey, sabia? Seja bem-vindo no meu canal. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like e ativar os sininhos de notificações. Assim, o YouTube te avisará toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo? Você sabia que a origem dos pandas permanece um mistério para os cientistas devido a um número limitado de fósseis disponíveis? Existem duas teorias conflitantes sobre a origem dos pandas. Uma teoria sugere que os pandas se originaram na Ásia e migraram para a Europa, enquanto a outra propõe que eles evoluíram na Europa antes de se mudarem para a Ásia. No final da década de 70, 2 dentes petrificados foram encontrados em camadas de carvão no noroeste da Bulgária. Esses dentes foram examinados por paleontólogos décadas mais tarde, revelando que pertenciam a uma nova espécie de panda chamada A. nikolov. Este panda viveu há aproximadamente 6 milhões de anos nas áreas pantanosas e arborizadas da Bulgária durante a Era Miocena e é o último panda gigante europeu conhecido. R. nikolov tinha aproximadamente o mesmo tamanho dos pandas gigantes de hoje, mas consumia principalmente uma dieta vegetariana que não incluía bambu. Os dentes não tinham força para esmagar o bambu, sugerindo que comiam plantas mais macias. A natureza robusta dos seus dentes provavelmente serviu como um mecanismo de defesa eficaz contra predadores. Infelizmente, desapareceu há cerca de 6 milhões de anos durante a crise do sal messiniano, um evento durante o qual o mar Mediterrâneo começou a secar. Nas profundezas da floresta finlandesa, ergue-se uma rocha misteriosa que chama a atenção dos aventureiros que ousam explorar a natureza selvagem. Segundo a lenda, essa rocha conhecida como Kumakivi, que significa rocha estranha, em finlandês, foi milagrosamente colocada por um gigante. No topo de uma base rochosa ergue-se uma pedra maciça que se estende por cerca de 7 metros, e a característica mais marcante é o pequeno ponto de contato entre essas duas rochas. Segundo o folclore finlandês, Risi, uma espécie de gigante, reside em meio a paisagens rochosas. Esses seres atiravam pedras, construíam pilhas de pedras e faziam estranhos buracos nas rochas, que se acredita terem sido usados para bater leite. As lendas locais sugerem, portanto, que o Kumakivi foi trazido para esse local por um gigante ou troll, talvez rolado ou atirado. No entanto, os geólogos têm uma explicação diferente para a formação dessa misteriosa formação rochosa. Eles acreditam que durante a última era glacial, as geleiras carregaram a enorme pedra para esse local. Quando as geleiras derreteram, há mais de 12 mil anos, essa rocha solitária permaneceu. Qualquer que seja a teoria que você acredite, o Kumakivi continua sendo uma parte intrigante da natureza selvagem finlandesa. Profundamente escondida no famoso círculo de pedras de Avebury, a relíquia mais antiga e misteriosa da Grã-Bretanha finalmente revelou seu segredo de longa data. Os arqueólogos ficaram surpresos quando se depararam com um monumento escondido, um espaço quadrado secreto dentro do sítio histórico, ainda mais antigo que o icônico Stonehenge. Essa descoberta sugere que as pedras monolíticas que antes formavam um recinto quadrado cercavam um obelisco colossal de 7 metros, pesando mais de 100 toneladas e possivelmente com quase 5 mil anos de idade. Abaixo deste círculo de pedras foi descoberto um quadrado de 30 metros, quebrando o tradicional desenho redondo dos monumentos pagãos. Os arqueólogos especulam agora que essa praça teria servido como uma comemoração de uma antiga casa neolítica, possivelmente uma representação de um assentamento fundamental que acabou evoluindo para um local de encontro sagrado, alguns vestígios dos quais ainda existem hoje. Embora os círculos megalíticos estejam bem documentados desde o final do período neolítico, quando Avebury foi construída, arranjos megalíticos quadrados dessa natureza são excepcionalmente raros. A Colina das Bruxas deve o seu nome a São Geraldo, um monge beneditino que chegou à Hungria em 1015 e morreu tragicamente em 1046. Isso ocorreu durante um ataque de bárbaros húngaros perto da estação marítima de Pest, no sopé da Colina das Bruxas. Uma estátua do santo fica agora no lado leste da colina e diz a lenda que serviu como ponto de encontro de bruxas durante séculos. O primeiro relato escrito desse fato pode ser encontrado num livro em latim de Johannes C. Mediomantus, de 1656.
Na caça às bruxas mais famosa da história húngara, que teve lugar em Szeged em 1728, 12 bruxas foram condenadas à morte pelo seu envolvimento nessas reuniões. A escolha do Morro de São Geraldo como ponto de encontro das bruxas pode ser atribuída a vários fatores: a localização geográfica da colina, as fontes termais, como as nascentes Matias, Rakoczy e Arpad, o vapor sulfuroso e as cavernas misteriosas provavelmente desempenharam um papel significativo. Além disso, o lado leste da colina é rico em diversas ervas. Você realmente acha que as bruxas costumavam se reunir aqui? Diz aí nos comentários. No zoológico de Leipzig, na Alemanha, ursas surpreenderam os veterinários ao perderem os pelos de forma repentina e sem precedentes. Dolores, um dos ursos, até ficou completamente careca, exceto por algumas mechas de pelo ao redor da cabeça. Além disso, todas as ursas sofrem de erupções cutâneas graves e inflamações na pele. Embora alguns especialistas especulem que isso pode ser devido a um defeito genético, nenhum outro problema de saúde foi observado nos animais. A causa da queda de pelos dos ursos gerou um debate contínuo entre zoológicos e grupos de bem-estar animal. Esses últimos argumentam que os zoológicos proporcionam um ambiente não natural para os animais, levando a um estresse severo. Esse estresse pode se manifestar em sintomas físicos como perda de pelos, mesmo em épocas inadequadas do ano. À medida que as alterações climáticas trazem invernos mais quentes, os animais adaptam-se para se proteger. Originários da América do Sul, os ursos normalmente teriam pelos castanhos escuros e macios e deixariam crescer uma pelagem mais espessa em preparação para o inverno. No entanto, se as mudanças de temperatura confundem os ursos, os seus corpos podem responder trocando de pelo. Nas profundezas da vasta área kárstica da Bulgária da bela Garganta de Skar, encontra-se uma maravilha natural conhecida como Olhos de Deus. Essas formações milagrosas são encontradas na câmara intermediária de uma caverna de 262 metros de comprimento chamada Prohodina. Ao longo dos anos, esses buracos foram escavados por forças erosivas, tornando-os surpreendentemente semelhantes a olhos, embora alguns acreditem que os humanos também possam ter desempenhado um papel na sua formação. A ação contínua dessas forças é claramente visível na água que escoa ao longo das paredes da caverna, criando uma visão impressionante de lágrimas escorrendo dos olhos chorosos acima. Prohodina tem duas entradas opostas uma à outra. A entrada pequena atinge uma altura de 35 metros, enquanto a entrada grande atinge uma altura impressionante de cerca de 45 metros. A luz natural entra pelos buracos do teto e às vezes é visível em ambas as entradas, evocando a imagem de olhos brilhantes olhando das profundezas da caverna. Localmente, essas formações são conhecidas como Olhos de Deus e Olhos do Diabo, o que as torna um mistério intrigante no belo ambiente natural da Bulgária. O Château de Brissac, supostamente construído no século XI, tem séculos de intrigas e lendas. Uma das histórias mais fascinantes é a sua infame moradora fantasmagórica, a Dama Verde, ou La Dame Verte. Segundo a tradição local, a Dama Verde é o espírito de uma mulher infiel que teve um fim trágico nas mãos do marido durante o século XV. Dizem que ela ainda vagueia pelo castelo, incutindo medo nos corredores e quartos. O Château de Brissac muitas vezes é considerado o castelo mais alto da França. A Dama Verde, supostamente Charlotte de Brézé, era considerada a filha ilegítima do rei Carlos VII e de sua amante Agnes Sorel, e meia-irmã do rei Luís XI. Dizem que seu local favorito é a sala da Torre da Capela, onde ela é frequentemente vista em um vestido verde, o que lhe valeu o nome de Dama Verde. Alguns até afirmam que sua aparição fantasmagórica tem buracos em vez de olhos e nariz, uma reminiscência do seu destino horrível. Dizem que as primeiras horas da manhã são repletas de gritos tristes que ecoam pelo castelo, criando uma atmosfera arrepiante no antigo Château de Brissac. Você já pensou sobre isso? E se estabelecermos uma população em planetas extraterrestres, como exploraremos o mundo subaquático ou como cultivaremos alimentos? Você provavelmente já ouviu falar que sabemos mais sobre o espaço do que sobre nossos próprios oceanos. Mas e se eu lhe contar que uma família italiana, há muito envolvida com equipamentos de mergulho, teve uma ótima ideia de cultivar alimentos debaixo d'água? Conheça o Jardim do Nemo, um incrível sistema de cultivo subaquático de plantas terrestres. Este projeto inovador está localizado na costa de Noli, na Itália, não muito longe de Gênova. O objetivo? Aproveitando o poder das estufas subaquáticas. Você verá 9 bolhas de plástico transparente flutuando graciosamente debaixo d'água, cheias do delicioso aroma de ervas. Essas bolhas formam o Jardim de Nemo e servem como uma espécie de jardim experimental
para ver se conseguimos cultivar culturas debaixo d'água com sucesso. Dentro dessas biosferas, as cúpulas de plástico são habilmente equipadas com sistemas hidropônicos, sementes de plantas e ventiladores que circulam o ar. Cada cúpula é como uma pequena estação espacial. O principal objetivo do Nemo's Garden é ajudar as zonas costeiras áridas a melhorar a sua produção de alimentos sem a necessidade de processos dispendiosos de dessalinização. Quando as plantas atingem a maturidade, elas são cuidadosamente colhidas, trazidas à superfície em sacos plásticos transparentes, secas e armazenadas para uso posterior. O manjericão é fundamental para o Jardim de Nemo, mas eles também fizeram experiências com o cultivo de tomates, feijões, ervilhas, ervas e flores. No inverno frio de 1855, os moradores de Devon, na Inglaterra, foram surpreendidos por um fenômeno terrível que abalou sua cidade. No dia 9 de fevereiro, acordaram sob uma nova camada de neve, o que por si só não era incomum durante a estação fria. Mas o que eles descobriram estava longe de ser normal. Pegadas misteriosas eram visíveis na neve, que logo seriam conhecidas como pegadas do diabo. Essas pegadas se estendiam por uma distância surpreendente de 160 quilômetros. A visão instilou medo entre a população, fazendo com que muitos se barricassem em segurança dentro de casa. Relatos dessas pegadas foram documentados em uma revista semanal de 1845 a 1870, e alguns até acreditavam que eram obra do próprio Satanás. O que tornou as pegadas do diabo ainda mais assustadoras foi a sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Atravessaram jardins, escalaram muros, cruzaram rios congelados e até apareceram nos telhados das casas, o que surpreendeu a muitos. Algumas pessoas pensaram que poderia ser obra de um roedor ou texugo correndo pela neve. Outros até sugeriram que poderia ser um canguru, explicando a altura de algumas pegadas. Mas essas teorias não conseguiam explicar porque as impressões apareciam em jardins fechados, podiam chegar ao topo das paredes e porque nenhum som era ouvido associado a um canguru nos telhados. Nas profundezas das paisagens encantadoras de Aveyron, à beira de um penhasco, encontra-se um lugar que parece desafiar a lógica. Bozouls, uma antiga vila na França, existe há quase um milênio, apesar de estar à beira de um enorme poço. Essa aldeia carrega um rico legado histórico ligado à presença dos templários e ao seu significado como paragem crucial na rota de peregrinação de Saint-Jacques de Compostela. Esta rota de peregrinação abrange caminhos antigos que levam ao túmulo de Saint-Jacques, no noroeste da Espanha. Entrar em Bozouls significa seguir os passos de civilizações antigas, começando na Idade do Ferro, quando serviu como Oppidum, um centro fortificado de um antigo assentamento. Se você ousar superar seu medo de altura, poderá descer ao coração do poço em forma de ferradura que define Bozouls. Nas profundezas você encontrará os restos de um outrora majestoso castelo do século IX, pertencente ao Conde de Rodez, figura proeminente na maior cidade próxima. Embora o próprio castelo tenha desabado com o tempo, duas torres restantes permanecem como testemunhas silenciosas de sua antiga glória. Durante a demolição de uma antiga pousada e pub em Watford, Inglaterra, empreiteiros fizeram uma descoberta assustadora e surpreendente. Escondida na chaminé do prédio, encontraram uma garrafa do século XIX repleta de uma misteriosa coleção de anzóis, dentes humanos, fragmentos de vidro e um líquido não identificado. É considerada uma garrafa de bruxa, um amuleto colocado intencionalmente em edifícios para afastar a bruxaria. Esta garrafa junta-se a uma coleção de mais de 100 artefatos semelhantes encontrados em edifícios antigos, cemitérios e margens de rios em toda a Grã-Bretanha. A maioria dessas garrafas de bruxa remonta ao século XVII, uma época de histeria generalizada sobre bruxas na Europa continental. Embora a propriedade em Watford esteja principalmente associada ao local de nascimento de Angeline Tubbs, também conhecida como a Bruxa de Saratoga, a garrafa descoberta remonta à década de 1830. Isso torna improvável que esteja diretamente ligado à mulher. No entanto, a sua presença sugere que os ocupantes do edifício praticavam tradições anti-bruxaria muito antes de a maioria das pessoas pensar. Há muito tempo, a tinta azul era rara e preciosa na Europa. Era preciso adquirir pedras de lápis lazuli do Afeganistão, que eram mais caras do que ouro. Mas do outro lado do mundo, com os maias, a história foi diferente. Lá eles tinham sua própria tinta azul vibrante chamada Maya Blue, que talvez já usassem em 600 a.C. Você pode encontrar esse azul único na antiga cidade de Chichén Itzá, especialmente popular durante o século VIII, quando adornava os murais do período clássico maia. Durante anos, os especialistas se perguntaram como os maias criaram essa cor fascinante.
Por fim, na década de 1960, eles descobriram o segredo: uma argila rara chamada atapulgita, junto com um corante de planta anil, semelhante ao índigo. A tinta que resultou dessa combinação, Maya Blue, tinha propriedades notáveis. Permaneceu linda por muito tempo, mesmo sob o sol e em altas temperaturas. Isso demonstra quão inteligentes eram os maias e quão importante era a arte para eles. Apesar de sabermos como fizeram isso agora, o processo ainda permanece um mistério para nós. Esta aqui é a apresentação mais antiga conhecida de um espírito para a humanidade. Deixe isso penetrar por um momento arrepiante. Datado de cerca de 1500 a.C., este espírito, atualmente alojado nas coleções do Museu Britânico, só se torna visível quando visto de cima sob condições de iluminação. Apesar de seu tamanho pequeno, cabendo facilmente na palma da mão, a tábua ainda contém instruções meticulosamente detalhadas para banir espíritos problemáticos. As instruções descrevem a criação de estatuetas representando um homem e uma mulher, a preparação de 2 recipientes de cerveja e a recitação de palavras rituais ao nascer do sol, invocando o poder do deus mesopotâmico Shamash, conhecido por sua capacidade de conduzir espíritos ao submundo. Segundo o especialista Irving Fickel, o objetivo dessas ações era transferir a presença espiritual para uma das estatuetas. A linha final do texto contém uma advertência alertando os leitores para não olharem para trás. Embora essa declaração cautelosa provavelmente se refira à viagem das estatuetas ao submundo, ainda é possível que também seja dirigida aos próprios exorcistas. Em Évora, Portugal, na Igreja Real de São Francisco, existe uma capela adornada com estranhas exibições de ossos, caveiras e até corpos inteiros pendurados nas paredes. Este local é conhecido como a Capela dos Ossos e foi construído por monges franciscanos no final do século XVI. Na altura existiam 43 cemitérios ocupando terrenos valiosos em Évora e arredores. Para homenagear as almas dos falecidos e abrir espaço, os monges decidiram construir a capela e realocar os ossos. Em vez de esconder os ossos a portas fechadas, eles acreditavam que seria melhor exibi-los abertamente. Ao entrar na capela, você fica imediatamente impressionado com a quantidade de corpos enterrados dentro de suas paredes. Cerca de 5.000 pessoas encontraram aqui seu local de descanso final. Num pequeno caixão branco junto ao altar estão os ossos dos 3 monges franciscanos que fundaram a igreja no século XIII. Acima da porta de entrada da capela, uma mensagem arrepiante dá as boas-vindas aos visitantes. Nós, ossos, estamos aqui esperando pelos seus. Muito estranho, não é? Em Germering, uma cidade na Baviera, Alemanha, arqueólogos descobriram um antigo poço dos desejos com mais de 3.000 anos. Esse poço estava repleto de tesouros cuidadosamente deixados por pessoas da Idade do Bronze para fins rituais. Localizado a oeste de Munique, esse antigo poço revelou um tesouro de surpresas, incluindo cerâmicas lindamente trabalhadas, joias requintadas e vários outros artefatos. Uma das descobertas mais marcantes foi uma coleção de 26 alfinetes de bronze para roupas, cada um meticulosamente trabalhado e exemplificando o artesanato da época. Além disso, foram encontradas mais de 70 peças de cerâmica, como lindas tigelas, xícaras e potes. A equipe de escavação também descobriu uma pulseira, 2 espirais de metal, um dente de animal, 4 pontas de âmbar, uma concha de madeira e restos de vários animais vegetais. O poço tinha originalmente cerca de 5 metros de profundidade, sugerindo que foi escavado durante um período de níveis mais baixos do lençol freático. Os arqueólogos acreditam que a comunidade local pode ter lidado com maus resultados de colheita e secas persistentes. Para fazer face a esses desafios, decidiram colocar os seus bens mais valiosos no poço, esperando tempos melhores no futuro. Na margem direita do rio Danúbio, onde a antiga cidade de Petrovaradin encontra a movimentada cidade de Novi Sad, na Sérvia, ergue-se a imponente fortaleza de Petrovaradin. A construção dessa fortaleza começou em 1692 e demonstrou imediatamente a sua importância como reduto estratégico crucial ao longo da história. Abaixo da fortaleza, encontra-se um labirinto de galerias militares subterrâneas, muitas vezes chamadas de catacumbas. Esta rede de túneis se estende por cerca de 16 quilômetros e tem 4 níveis. Nessas passagens subterrâneas, você pode descobrir vários artefatos e símbolos que adornam as paredes, incluindo a reconhecível Cruz de Malta. Notavelmente, a frase enigmática Ipan Mian é encontrada entre as inscrições enigmáticas associadas a alquimistas e maçons. Cada nível das catacumbas tem uma cor diferente, sendo o quarto e mais profundo nível conhecido como nível preto. Aqui fica o famoso Poço do Imperador, cuja lenda conta que o rei austríaco José bebeu dele.
Os túneis da fortaleza geraram várias lendas, incluindo uma história intrigante sobre um tesouro escondido. Segundo o folclore, o tesouro imperial austríaco estava escondido dentro da fortaleza, protegendo de ameaças do potencial ataque de Napoleão a Viena. Ao longo da costa da Bretanha encontram-se as Pedras de Karnak, uma coleção de mais de 3.000 pedras pré-históricas meticulosamente alinhadas, mais antigas que o famoso Stonehenge. Essas pedras, semelhantes às dos quadrinhos Asterix e Obelix, formam a maior coleção do mundo de pedras monolíticas feitas pelo homem e têm aproximadamente 1.000 anos de idade. Tal como Stonehenge, a razão e o significado por trás das Pedras de Karnak, bem como a identidade daqueles que a colocaram, permanecem envoltos em mistério. A datação do radiocarbono indica que foram erguidos há cerca de 6.000 anos por uma comunidade neolítica. Desde pequenas pedras medindo 50 centímetros até o impressionante gigante de Manio com 6 metros de altura, essas pedras pesam em média entre 5 e 10 toneladas. A sua colocação inteligente cria uma divisão distinta entre terra e mar, indicando intenção deliberada. Com tantas especulações sobre a finalidade das pedras, não é de admirar que mitos e lendas tenham surgido para explicar a falta de compreensão. Circulam contos de criaturas míticas como Corrigans, seres parecidos com duendes, bem como histórias de soldados de pedra que vão a um riacho na véspera de Natal para matar a sede e esmagar acidentalmente transeuntes azarados. Na Polônia pós-medieval, as pessoas acreditavam que as almas daqueles que morriam prematuramente, por exemplo, devido a epidemias ou antes de serem batizados, poderiam ser suscetíveis a forças sobrenaturais. Para evitar que essas forças se manifestassem, foram tomadas medidas especiais nos seus funerais. Em julho de 2023, os arqueólogos encontraram algo único num cemitério do século XVII, perto da aldeia de Pien, na Polônia. Eles descobriram restos mortais de uma criança, de sexo desconhecido, enterrada de forma característica do estilo anti-vampiro da época. A criança foi enterrada de bruços com um cadeado colocado próximo aos pés. Essa descoberta seguiu-se a uma escavação semelhante em 2022, onde o corpo de uma jovem foi encontrado enterrado com um cadeado, dessa vez perto do dedo do pé. O objetivo dessas medidas era evitar que vampiros ou outras criaturas mortas-vivas despertassem. Esses enterros especiais remontam ao início da Idade Média e foram encontrados em várias regiões, como Eslováquia, Hungria, Áustria e Romênia. No ano de 1998, um antigo círculo de madeira que remonta a mais de 4.000 anos, ao início da Idade do Bronze, foi descoberto em Home Beach, na costa norte de Norfolk. Esse círculo, conhecido como Sea Hang, estava originalmente situado em um pântano salgado longe do mar. Foi construído com madeira que se estima ter sido derrubada na primavera de 2049 a.C. Sea Hang estava estrategicamente localizado em uma área protegida por dunas de areia e lodaçais. Com o tempo, uma camada de grama cobriu a área pantanosa, preservando assim o círculo de madeira da decomposição. O círculo tinha um diâmetro de 6,60 metros e consistia em 55 postes de carvalho precisamente ajustados, alguns com até 3 metros de altura. Acredita-se que o círculo tenha sido construído por moradores de pequenas comunidades agrícolas que viviam em casas redondas feitas de pau a pique. O círculo de madeira era composto por 55 troncos de carvalho cuidadosamente dispostos em uma formação circular, medindo aproximadamente 7 por 6 metros. As toras foram divididas verticalmente e colocadas com a parte arredondada, adornada com casca, voltada para fora, enquanto a parte plana voltada para dentro, exceto uma tora colocada no sentido oposto. Havia apenas uma entrada para o círculo, com uma passagem estreita em forma de garfo em Y. Em frente a esta abertura havia outro tronco, obstruindo intencionalmente a visão direta. Você já fez alguma descoberta? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.